Alô, tudo bem, pessoal? Como é que estamos? E aí, vamos entrando para a live. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Vamos colocar um som aí, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando aí na nossa reunião, na nossa live. Vamos aguardando também o Gustavo. Deixa eu dar uma organizada aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos do Compliance, meus amigos de outros grupos do agronegócio, pessoal da Comissão de Compliance, da ABA, estou vendo aqui a nossa coordenadora, a Brenda, acabou de entrar. Deixa eu ver aqui, eu vou chamar o Gustavo aqui. Então tá, pessoal, para quem não me conhece, sou o Marcelo Pazetti, né? Todos estão vendo aí, sou moreno. Para quem não está me enxergando ou tem dificuldades de me visualizar, eu sou moreno claro, tenho 46 anos, ou 47, já nem me lembro mais. Sou marido da Márcia, tenho 2 filhos, a Manuela e o Bernardo. Estou usando uma camisa branca, um terno azul, né? E estou vendo aqui o nosso amigo, aqui, o nosso convidado dessa noite, o Gustavo Flores. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo certo, Marcelo. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas, aos alunos e às demais pessoas que estão entrando aí, compartilhando conosco dessa live, né? Quero saber como é que tá o áudio aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tu tá me ouvindo também? Estou te ouvindo bem. Vamos fazendo já uma referência especial à comissão de estudos e também ao curso de extensão de compliance da rede metodista, que endossa a nossa live. Exatamente. Vou fazer minha apresentação, né? Me chamo Gustavo Flores, como mesmo colocou aí, sou advogado, tenho 37 anos, solteiro, trabalho na área do direito penal, falo aqui de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, né? Também dou aulas de direito penal voltada ao agronegócio e também envolvendo compliance junto ao IUMA em Porto Alegre. E tenho quase 1,80 de altura, quase 80 quilos, sou moreno claro, quase todos os cabelos são pretinhos, alguns só são brancos, mas se eu não falar, ninguém nota, né? Estou com uma calça preta, uma camisa cinza e um casaquinho que foi presente de um amigo meu, que é um azul petróleo, assim vamos dizer, né? E um relógio de corda, ó, no braço direito, tá? Quero dizer, Marcelo, de uma forma comunitária, dando para aqueles que não conseguem. Né? Seja bem-vindo, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Que todos sejam bem-vindos aí. Uma referência especial é essa live aqui, então, como o Gustavo colocou, o doutor Gustavo, né? É pelo perfil da Comissão de Compliance da Associação Brasileira de Advogados, né, nacional, e em parceria com o IPA, nós estamos fazendo um curso de extensão em Compliance, onde já estão abertas as inscrições para quem tiver interesse. E hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre o Compliance no agronegócio, né?
O que seria o compliance no agronegócio? Buscar práticas estratégicas, né, que sejam importantes com base em princípios éticos de transparência, de forma a mitigar eventuais riscos e eliminar possíveis fraudes internas na empresa, né? E isso aí ficou determinado através da lei anticorrupção, que veio a tratar desse assunto, e aí a lei coloca a relação da pessoa jurídica, né, dos seus administradores, com a administração pública, né, de uma forma de enfrentar e reprimir condutas impróprias, né, em especial ao suborno. E a gente busca isso no agronegócio, um agro mais íntegro, né, Gustavo? Como a gente sabe, né, o mercado do agronegócio, o PIB do agronegócio Brasil, estava estimado em 2019 em 25%, né? Então, eu acredito que esse ano, com essa quebradeira que está ocorrendo em decorrência aí dessa pandemia do Covid-19, como o mercado, as demais áreas não vão conseguir reagir, acredito que esses 25% que representava no passado vão representar um percentual muito maior, né? Então, a gente vai buscar hoje tratar alguma coisa assim, demonstrar a ética empresarial, né? Ou a ética nos negócios, que é para a gente poder estudar como é que é essa moral que predomina nas empresas, né? O que uma empresa entende válido, numa outra empresa pode ser que não, pode ter um outro entendimento diverso, né? Então, esses padrões de cultura são muito relativos para determinadas empresas, né? É uma situação que são mutáveis, né? E eu fiz uma pesquisa numa disciplina de mestrado em relação à ética, e eu estudei que o Max Weber, né, aquele famoso sociólogo, ele traz assim uma diferenciação entre ética da convicção e a ética da responsabilidade. O que seria a ética da convicção? Seria aquela ética deontológica, né, que trata dos deveres. E a ética da responsabilidade seria aquela ética que estudaria o fim do ser humano, né? Então, a gente acaba dando uma analisada também, antes de se começar a implementar um programa de compliance, é muito importante que a gente entenda a cultura da empresa, né? A cultura que a auto-administração está por trás ali, desenvolvendo com os seus colaboradores, né? Que ela está sinalizando para o mercado, né, Gustavo? Quer dar uma palavra, Gustavo, sobre ética? Não podia deixar passar em branco, né? Uma questão interessante, quando a gente está é estudar o fenômeno da eticização. Na verdade, uma frase só, o fenômeno da eticização, ele é o conflito entre a moral, a ética e o dever de pagar impostos. Ele é um instrumento de política criminal, né, que é muito utilizado. Inclusive, tem uma doutrinadora conimbricense, que é a doutora Anabela Rodrigues, que trabalha muito essa questão. Então, é o dever de pagar imposto. Então, a gente chega num determinado grupo e pergunta quem acha que devemos pagar imposto ou quem acha que não devemos pagar imposto. Esse é um importante instrumento que a gente pode ver para se aplicar também uma forma de ajudar as empresas a constituir os seus programas de integridade. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de conceituar a ética num campo corporativo onde envolve mais pessoas, porque o que pode ser ético para um, de repente, essa prática não é ética para outras, né? E quando a gente vai fazer um código de condutas que visa alinhar, vamos dizer assim, a empresa, que todos sigam aquilo ali, a eticização, vamos dizer assim, esse nome aí, ela é um bom instrumento também para ser usado.
Eu estudo muito a ética tributária, né? Porque, veja bem, o fisco, com determinadas atitudes, será que ele favorece a ética ao contribuinte? É uma via, né? É bem complicado isso, né? E o dever de pagar tributos é um dever fundamental de pagar tributos, né? Porque não tem como a gente querer que o Estado dê a contrapartida com os direitos fundamentais se não há uma contraprestação para manter esse equilíbrio, né? Eu tenho alguma coisa publicada sobre isso também. Eu faço um estudo sobre isso aí também, professor Gustavo. Então, o que eu vinha falando é esse contraponto, né, entre a ética da convicção imperativa, né, que é uma ética de consciência, e uma ética da responsabilidade da análise dos riscos, né? Como é que vai se dar isso numa tomada de decisão? Qual é a convicção que vai se buscar, né, para o dever cumprido, a ser cumprido, ou a responsabilidade que move os agentes, né? Que os fins justificam os meios justificam os fins, né? Então é muito importante que a gente levante isso quando vai se analisar um programa de integridade, né? E essa moral da integridade é um discurso que ela tem que estar presente com todas as pessoas que contribuem, né, com a empresa, né? Tem que ser um discurso uniforme, né, da empresa em relação aos seus funcionários, né? Não pode ser uma moral do oportunismo, né, que é um discurso que serve para a alta administração, mas não serve para o diretor, ou para o gerente, ou para o funcionário que está no chão de fábrica, né? Então, isso são situações muito importantes, até que para a gente possa constituir, né, elaborar um código de conduta, né, entender esse contexto, né, essa dicotomia da ética, né, e poder, assim, zelar pela reputação da empresa, né? Exatamente. Por favor, Gustavo, diga. Enfim, a ética, eu acho que é só uma aula sobre só comentários sobre ética, né? Porque entra um prisma filosófico, um prisma sociológico, enfim. Mas ele é um dos assuntos mais interessantes que nós temos dentro do compliance, sem sombra de dúvida, eu acho que essa questão ética. E eu acho que, na verdade, ele é o grande desafio da montagem, da engrenagem de um programa para que ele possa vir a funcionar. A gente conseguir entender essa cultura que está por trás da empresa, né? Exatamente. E mostrar que não pode ser uma moral oportunista, né? Tem que ser uma cultura que todos possam cumprir e que seja relevante para a empresa, né? Então, vamos falar um pouquinho agora, passando um pouquinho essa parte da ética. Vamos trazer, então, o cross-compliance, né? Que é focado no compliance do agronegócio, né? Onde surgiu o cross-compliance? Ele surgiu nos Estados Unidos e na Europa, na década de 80, né? Como subsídios para resgatar compromissos em relação às boas práticas de integridade a serem cumpridas pelos solicitantes, né? Então, o que era o cross-compliance? Eram sanções premiais, eram prêmios para quem aprimorasse seus critérios de exigências ambientais, né? Seus critérios sanitários, que tivesse uma melhor situação consumerista, né? Na área trabalhista também, de forma gradativa, e sinalizando para o mercado que estava se atualizando, se tornando cada vez mais eficiente, né? E para a pessoa, a empresa, poder fazer parte desse solicitar o cross-compliance, ter direito a essas sanções premiais,
haveria uma necessidade de condicionalidade. E agora eu estudando um pouco, Gustavo, em relação a como se está ocorrendo o cross-compliance na Europa, eu peguei um modelo de 2015 da Inglaterra e muito interessante ali, porque eles colocam assim um conjunto de regras, né, que são bem claras, que devem ser cumpridas, né, e elas não para poder fazer jus a receber esses pagamentos rurais, né? Então ali eles vão mostrar, a empresa tem que ter um esquema básico de pagamento, de administração, a empresa ela tem que ter uns requisitos legais de gerenciamento, porque se ela não tiver isso, ela não vai fazer parte. Ou seja, a empresa tem que estar organizada, né? Ela tem que mostrar que ela tem boas condições agrícolas e ambientais, que ela tem uma saúde, que ela cuida da saúde pública, da saúde animal, do bem-estar animal, das mudanças climáticas, né? Então, só que em contrapartida, ela tem benefícios fiscais, ela tem benefícios do Estado que vão favorecer ela numa competição com seus concorrentes. E isso acaba elevando o nível da concorrência, né? E aqui no nosso compliance, aqui no agronegócio, o que a gente vê? Que ele é um modelo, né, de negócio com base na corrupção, né? Que ele valoriza a empresa também nesses pontos de saúde animal, bem-estar animal, social, ambiental, mas benefícios fiscais, benefícios do Estado ainda estão muito longe, né, de ocorrer, né? São situações bem pontuais, assim, mas que não é algo assim bem colocado no sistema, né? Gustavo, vou deixar agora tu falar um pouco aí também sobre sustentabilidade, que eu estava entrando um pouco nesse assunto, né? Sobre integridade, talvez de trabalhista, tu queiras falar um pouco? Quando eu fui convidado para falar sobre compliance, eu pensei em várias coisas, sabe? Porque é tão amplo esse nosso estudo, né? Eu pensei em falar sobre a evolução do risco, pensei em pegar todo o contexto ali do perigo e do risco a partir da Revolução Industrial, que é uma parte que eu gosto muito, até porque eu estudo direito penal, né? Eu gosto muito de uma lição do Faria Costa, que é um professor conimidense lá, que dentro da relação de cuidado de perigo diz que o surgimento da máquina produtora de técnica é, em sua nudez, um elemento potencializador de perigos. Então é uma parte que eu gosto muito, a parte histórica do compliance, de voltar na história e estudar, né? E isso aí, as raízes estão lá na Revolução Industrial. Pensei em falar várias coisas, na verdade. Pensei em falar o compliance dentro da governança corporativa, falar em específico de algumas empresas do agronegócio, né? Poderia fazer um estudo de caso, né? Pensei do prisma legal do compliance, fazer uma análise internacional a partir, talvez, da lei americana ou do Reino Unido, mas nós temos limitações de tempo. E eu selecionei, assim, aquilo que eu acho importante, assim, né? Poderia falar também sobre a lei anticorrupção, e pontos sensíveis da matéria, a respeito de análise dos riscos que envolvem, voltados ao agronegócio. Esses riscos, essa análise de risco, como o pessoal que já é mais familiarizado com o compliance, sabe que ele representa um dos pilares, né? Dentro de um programa de integridade, a análise dos riscos é um dos pilares mais difíceis de cumprir, que a gente vai ver, né? Porque os riscos, na verdade, eles são eventos potenciais não certos. Então é difícil muitas vezes identificá-los. Mas o grande desafio é buscar uma possibilidade de prever esses riscos e dentro da atividade produtiva. Em específico, na verdade, a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro da safra,
E por que a gente não fazer um seguro da integridade da empresa? Isso é uma questão que a gente tem que colocar. Então vamos trabalhar alguns riscos que eu acho comuns a vários segmentos do agronegócio, né? Vamos pegar, por exemplo, a gente tinha citado antes ali, a compliance trabalhista. A compliance trabalhista, na verdade, ela existe em várias áreas, em vários setores, né? São aquelas práticas comuns, a documentação certa dos funcionários, um ambiente sadio, um ambiente humanitário, fraterno, vedando discriminações. Isso é comum a todos os setores e segmentos, vamos dizer assim. Só que, com relação, vou trazer dois lances pontuais, assim, né? Essas observações que eu vou trazer, ela tem reflexo em várias esferas do direito, inclusive no direito penal. Tá? O primeiro caso diz respeito ao uso de EPIs. Tá? EPIs é aquele equipamento de proteção individual. Aqui, se exige de um profissional, de um gestor de compliance, de quem vai fazer um programa, compor uma comissão, enfim, ter contato com o compliance, se exige o quê? Um profundo conhecimento das NRs, são aquelas normas regulamentadoras. Né? A NR, por exemplo, eu cito como exemplo aqui, a NR 31, que trata da segurança, da saúde e do trabalho dentro do âmbito da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal. Na verdade, essa NR 31, ela é a NR do agronegócio, nós podemos dizer assim, porque dentro dela vão ser tratados como saúde, meio ambiente rural, serviços especializados em segurança do trabalho rural, tudo específico para o rural. Comissão interna de acidente também vai ter ali, vão ter todas essas questões ali. Gustavo, qual seria a dica, então? Qual seria a dica para o gestor conseguir identificar quais as EPIs para poder utilizar que são necessárias no agronegócio? O que seria? Que assim, ó, além de ler as NRs e conhecer as NRs, porque se aplicam mais de umas, não. Eu quero dizer que não é só essa NR 31 a NR do agronegócio. A prática seria pegar e ir conhecer, junto com um técnico de segurança do trabalho, alguma coisa assim, ir numa loja que tem EPIs, ir em algum lugar relacionado a isso aí, conhecer os equipamentos, porque isso é um trabalho de campo que tem que ser feito. Eu quero te dar um exemplo aqui específico do agronegócio, que fala sobre a NR 33, que é um caso específico de quem trabalha em ambiente confinado, tá? Em espaço confinado, no caso, se aplica a trabalhos desenvolvidos nos silos e nos armazéns. A pessoa vai estar. Então, tem um medidor de gás específico para esse tipo de atividade. Quando a pessoa desce, né, a necessidade de fazer a medição de gases através desse aparelho de monitoramento. Acredito que tem vários aparelhos desse aí, né, monitoramento. Eu fui junto com um técnico de trabalho, conversar também. Fui numa loja aqui de Santa Maria. Né? Eu não sei quantos tem no mercado, mas eu conheci um que se chama da Industrial Científica, né? que ele dá todos os dados de segurança. Ele faz um histórico automático de todos os dados de segurança, de calibragem, de quando a pessoa usou. Enfim, o que evita esse aparelho? Esse aparelho evita e acaba morrendo, né? Vai fatais de pessoas que faleceram envolvidas em acidentes em silos e armazéns. E muitas vezes é por falta da utilização desse equipamento que eu acabei de falar, que é de monitoramento de gás. Tá? Então, a dica que fica é ir conhecer esses equipamentos. Porque uma coisa é a gente, às vezes, pegar e olhar na internet como é que funciona, mas a ideia é pegar e ir até uma loja de EPIs, porque geralmente o pessoal lá tem um técnico de segurança do trabalho e ele pode explicar melhor. É uma dica de ouro essa para um compliance officer, né, que quer implementar um programa de compliance numa empresa do agronegócio.
conhecer efetivamente quais são as ferramentas, né, que devem estar à disposição do funcionário, né, e não vir a sofrer uma infração, uma autuação pelo fiscal, né? Muito importante, né? Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre certificação, então, no agronegócio. Hoje está todo mundo buscando certificações, né? E mostrar essa mensagem, né? Do que gostaria de passar para o mercado, né? Porque um selo, uma certificação é isso, é uma mensagem que tu está passando para os stakeholders, né? Para os teus funcionários, para os diretores, né? Que tu está mostrando para os consumidores que tu está buscando a proteção de eventuais fraudes, né? Então, hoje o selo, a certificação, né? Ela tem ela passa essa mensagem, né? Do que a empresa está buscando, né? As preocupações que ela está tentando se precaver, né? Então, eu fiz uma pesquisa no agronegócio, no Brasil, para ir ver quando foi uma primeira certificação, né? E aí eu descobri que a primeira certificação foi uma certificação participativa, em 1992, pela Cooperativa Ecológica de Colmeia, que ela colocou ali a sua logomarca e mostrando que era um alimento ecológico, né? E um produto orgânico. Foi um dos primeiros selos que a gente veio a ter isso aí em 1992, né? E já havia, em 89, uma feira ecológica que já tratava desses assuntos, que já vendiam produtos, né? Ecológicos, e aí eles se deram conta da necessidade, porque as pessoas começaram com esse mercado final da década de 80, início de 90, mas as pessoas acabaram buscando informações na Europa e viram para que servia o selo, né? Então a ideia do selo também veio da Europa, de pessoas que viajaram para a Europa e viram que era importante certificar e mostrar a necessidade de trazer esse selo. E qual era a mensagem da época desse selo? A mensagem era que eles rejeitavam produtos transgênicos, né? E a radicação de ionizantes nos alimentos, né? E tratavam como um processo de produção não industrializado, era uma coisa mais artesanal. E aí, passados 10 anos, veio uma segunda certificação, aí já com a participação do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né? E aí a certificação participativa em rede, onde começaram a ter mecanismos para poder se qualificar e realmente fazer uma certificação que uma terceira pessoa poderia ali dizer realmente isso aqui atende determinados mecanismos e pode vir a ser certificado, né? Então, esses dois exemplos que eu trago aí de certificação. Em 1929, na Alemanha também havia uma certificação já naquela época de um determinado alimento. Para tu ver, isso já é bem antigo na Europa, né? E o Brasil vem sempre caminhando, correndo atrás, né? E agora, em 2017, com a operação carne fraca que nós tivemos, né? Com a carne adulterada, com venda de carnes adulteradas, né? O mercado paralisou, né? E aí se viu necessário o MAPA intervir e buscar um selo para certificar as empresas que tenham boas práticas, né? Quer comentar um pouquinho, Gustavo? Eu digo assim, eu queria saber assim, quais são as pessoas que podem participar da premiação do selo Mais Integridade no MAPA, assim. Uma pergunta que eu te faço: o produtor rural, pessoa física, ele pode participar
da Bem prevenção. interessante essa tua questão. O produtor rural, ele não é objeto do mapa da portaria que estabelece as pessoas que podem participar. A portaria 61 de 2020, praticamente, ela repete as portarias anteriores e ali estabelece que só as empresas do agronegócio, portanto, empresas que têm um CNPJ, né, e empresas de insumo e cooperativas podem participar. Isso me parece um contrassenso do mapa, na medida que o produtor rural hoje ele está tão organizado que ele é até admitido a recuperação judicial, né? A antiga falência, né? Para quem não acompanha, não é do direito, aí está nos acompanhando. É possível hoje pedir a recuperação judicial, a recuperação do produtor rural pessoa física, né? Mas o mapa não tem essa possibilidade de certificar ele o selo Agro Mais Integridade, o que é lamentável, né? Voltando ali para a compliance trabalhista ali, outro ponto que eu acho interessante dentro do contexto da compliance trabalhista diz respeito ao trabalho escravo. Parece uma coisa muito longe da gente, assim, mas primeiramente tem que pontuar que existe uma intensa fiscalização no combate ao trabalho escravo. Tanto é que o MPF e o MPT têm vivas campanhas, né, realizando intensa fiscalização para combater esse tipo de prática, né? Na verdade, o trabalho está lá no Código Penal, ele tem outro nome, né? Na verdade, o tipo penal chama-se redução à condição análoga, desculpe, a de escravo. Está previsto lá no artigo 149. Não se trata de um crime da organização do trabalho, mas um crime contra a liberdade individual. Tá? Nas lições do Hungria, por exemplo, é a completa sujeição de uma pessoa ao poder da outra. Está em causa o quê? O status libertatis. Tá? Tem pena de 2 a 8, que é aumentada em determinados casos. E uma questão polêmica vem com os efeitos da condenação. Porque o artigo 243 da Constituição diz o seguinte, que aquelas propriedades urbanas e rurais que forem autuadas com trabalho escravo, elas são destinadas para a reforma agrária, por exemplo. Sim. Ah. Então, assim, o que você pensa assim, mas agora, Gustavo, são 8h30 da noite de terça-feira e tu está falando em trabalho escravo. Eu nunca vou praticar esse crime na minha fazenda. Jamais alguém vai ser colocado numa condição análoga de escravo na minha propriedade. Aí que a gente se engana. Porque muitas vezes condutas neutras podem gerar problemas maiores, que a gente não tem como prever muitas vezes. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, as propriedades no Brasil, a gente sabe que elas são imensas, há fazendas gigantescas, né? E daí lá na ponta da fazenda é feita uma contratação por um capataz ou por um outro peão que é responsável por uma área, e esse outro peão contrata meia dúzia de outros peões, vamos dizer, para ir limpar uma área, fazer a limpeza no meio de um matagal, com pouco acesso, né? Às vezes as pessoas vão ficar no campo ou na mata por dias, e nesse meio tempo vai lá uma fiscalização. As características, muitas vezes, barracas, alojamentos precários, típicas desses serviços de empreitada, muitas vezes são interpretados como trabalho escravo. E aí o que se coloca em causa? Se coloca em causa a reputação. Porque depois, por exemplo, sai na mídia, vamos botar um exemplo, depois da mídia sujar a reputação de uma pessoa, não tem detergente cerebral, não tem ideia da mente da população. Essa é a grande verdade. Tá? E aí eu pergunto, eu poderia ter evitado toda essa confusão de sair na mídia que na minha propriedade lá teve um trabalho escravo? Claro que sim. Claro que eu podia. Através do quê? Eu poderia ter evitado essa confusão, identificando o risco e treinando a pessoa lá da ponta, tendo um simples código de conduta. Um programa de integridade resolveria essa questão
e não colocaria em causa, em xeque, a reputação da empresa, nesse caso, ou até vindo a responder por algum processo criminal. Né? O simples fato de se envolver num processo criminal, muitas vezes é muito penoso, né? É algo complicado. Entrando aí nessa questão aí do trabalho escravo, o candidato do selo Agro Mais Integridade, ele tem que demonstrar assinar uma declaração que ele não foi condenado, que ele não utiliza práticas de escravidão em suas atividades, né? E o selo Agro Mais Integridade, ele enfoca três pilares, né? Um seria de anticorrupção, né? Onde ele elenca diversos requisitos, né? Que seria demonstrar que a alta administração ela é atuante, que ela é participante, que tem um programa de integridade efetivo, como bem tu colocaste, Gustavo, né? Que existe um código de ética, né? Aprovado e devidamente publicado nos canais externos e interno da empresa, onde todos os empregados tiveram ciência desse código de ética ou de conduta, né? Que existe um canal de denúncia efetivo e que tem que ser, aqui que é o detalhe, porque eu acho que muitas empresas não participam do selo Agro Mais Integridade, é que esse canal de denúncia ele tem que ter sido efetivado há 1 ano atrás, antes da finalização das inscrições para o programa de integridade do MAPA, do selo Mais Integridade. Ou seja, as pessoas têm que iniciar uma caminhada para depois vir a se certificar, né? Ele também tem que ter, então, falando um pouquinho mais sobre esses pilares aí da anticorrupção, que é exigido pelo MAPA, né? Que são os treinamentos dos funcionários, com a participação efetiva da alta diretoria, né? Também é muito importante, e que tem que mostrar que esses treinamentos ocorreram 24 meses antes do encerramento das inscrições do programa de integridade a selo Agro Mais, né? Mostrar que também é assinante ou signatário do Pacto de Integridade do Instituto Etos, né? Tem que mostrar certidão negativa da Justiça Federal de que não houve adulteração de nada dos seus produtos, né? Ou que teve alguma falsificação, algo clandestino na sua empresa, né? E na área trabalhista, como a gente colocou, a empresa vai ter que mostrar ali uma série de artigos da CLT que ela respeita e que não há trabalho escravo ou análogo, né? E caso ela não tenha esse documento, ela vai ter que assinar uma declaração. Então, é muito importante a boa-fé. A gente não acredita que uma empresa vá participar do selo Agro Mais e vai acabar dando informações falsas nessas declarações, né? É muito importante essa sustentabilidade que se busca com o selo, né? Que é uma declaração de que não há multas na área ambiental também. Ali o MAPA exige também, e declaração também, demonstrando para o MAPA que ela é sustentável e que não teve multas ambientais. Então, é isso aí. O programa de integridade é bem exigente das empresas, né? Mas traz muitos benefícios, né? Traz muitos benefícios. Eu achei interessante que falasse ali que é uma caminhada isso aí, né? Que não é uma coisa... Achei interessante essa expressão, é uma construção, até a conquista do selo, pode-se dizer assim. E agora eu estou vendo aqui uma pergunta aqui que entrou para nós aqui, do Rafael Friedrich, ó, professor Rafael aqui, né? O Rafael Friedrich aqui de Santa Maria. Boa noite, Rafael. Tudo bem, professor? É um amigo também de todas as horas, né?
E é um prazer, um abraço, compartilhar da tua amizade e dentro dessa nossa amizade comungar de alguns princípios e de alguns valores. Um abraço. E ele faz a pergunta ali que é uma tendência que as famílias rurais estejam se organizando em empresas para proteção patrimonial, etc. Provavelmente seja aquela holding, né, que também é uma caminhada, também é uma construção. Por isso que eu fiquei pensando. Nesse sentido, será que o compliance surge como uma ferramenta importante para alcançar esses objetivos? Eu diria, Rafael, com toda certeza, que mais do negócio jurídico, o contrato que forma uma holding deve ter muito presente em seu ato constitutivo princípios e valores que a empresa deseja, porque senão ela não anda. Ela anda uma geração, 2 gerações, e claro, tem que se deixar uma porta aberta. Se já não tem o compliance, tem que se deixar uma porta aberta para que a empresa implante um programa de integridade, para que a empresa busque os selos, busque as certificações, busque, de repente, um capital aberto, alguma coisa mais corporativo, porque a empresa não é imóvel. O que hoje, muitas vezes o compliance, eu tenho as minhas dúvidas, a compliance não, desculpa, a holding, eu tenho as minhas dúvidas com a holding, no seguinte sentido, nomeia só um da família, sabe? E aquele um vai fazer a vontade dele. Às vezes não tem bem trabalhado essa questão das atividades, né? É só simplesmente um negócio jurídico sem ressaltar os princípios e valores. Então, eu poderia complementar. Tem que se deixar uma porta aberta para o compliance, para a governança corporativa e para outros instrumentos que possam agregar o negócio e garantir o patrimônio da família. É bem isso aí que eu ia colocar, doutor Gustavo. É muito importante, numa holding familiar, trabalhar a governança corporativa, né, que se busca. Qual aquela cultura que se quer implementar através dessa holding, né? Qual a cultura? Mais uma vez a gente volta para a cultura, né? E uma vez implementado, qual a cultura e qual as condutas que querem ser afastadas também. Por isso que a governança, uma boa governança, ela está intimamente ligada ao compliance, né? Um compliance officer vai negar, olha, meu amigo, se tu não está adequado, de nada adianta tu teres uma holding familiar, uma governança, se vocês não estão adequados ao compliance, né? Então, são processos que se interligam, né? São ferramentas que estão muito íntimas, né? Então, é justamente isso que eu poderia colocar agora. A função do compliance, né? Ele tem esse papel de gestão, né? De incentivar e levantar as preocupações, né? da empresa e impedir. E ainda o compliance officer, ele tem o papel de impedir que aquele que demonstrou que a empresa não estava adequada, que ele não vai sofrer retaliações, né? Isso é muito importante também, porque senão daqui a pouco a pessoa que está tentando colaborar não vai mais colaborar porque ela sabe que vai receber represálias, né? Retaliações. Então, é muito importante que o compliance participe da gestão, né? E respondendo ali para o colega ali, está muito próximo dessa gestão das boas práticas na gestão da boa governança, né? Os benefícios do compliance, né? Poderia dizer assim, a preservação da integridade da empresa, a reputação da organização, a mensagem que passa para o mercado internacional, é muito importante, né? Ela vai fazer ela vai consolidar uma iniciativa, uma conformidade perante os seus colaboradores, né? Por isso é muito importante o compliance, né? O ambiental voltado ao agronegócio, a gente pode trabalhar bastante essa perspectiva, né? No curso que eu criei no IUMO, Instituto de
do agronegócio, de estudos do agronegócio. Eu fiz um curso de compliance no agronegócio, passo a passo, e ali eu fiz um levantamento das leis ambientais que se envolvem com a necessidade do compliance ambiental, né? Está muito ligado também ao agronegócio, né, doutor Gustavo? A compliance ambiental, ela está intimamente ligada ao agronegócio e dentro de todo esse contexto a sustentabilidade. Claro, vai depender muito da área do agro que se atua, sabe? Se é uma fazenda, se é um frigorífico, o que fazer com os resíduos, são perguntas que devem ser respondidas, são desafios a serem vencidos, né? Nesse caso aí, o grande desafio do compliance ambiental no agronegócio é estimular a proteção do ambiente na execução das atividades, tá? Garantindo o ideal de segurança do negócio e os ganhos também desse negócio, né? Então, porque o agronegócio ele visa o ganho econômico, né? O que é interessante de sustentabilidade, um exemplo bem simples, mas é algo. Eu estive visitando uma vez uma propriedade, um sítiozinho, uma quinta, como eles chamam lá em Portugal, e eles tinham uma máquina de lavar hortaliças. E essa máquina reutilizava não sei quantas vezes a água, sabe? Era quase um sistema fechado, ou seja, é um exemplo de sustentabilidade, uma máquina com um sistema fechado para lavar as hortaliças, né? E outra coisa, tem algumas outras especificações também relacionadas às certificações internacionais dentro do compliance ambiental. Depende muito do mercado que se atua, né? O ISO, a família ISO 14000, o ISO 4000 e o ISO 14001 Sim. trata da gestão ambiental, da sustentabilidade, vai analisando ali o volume de processos de poluentes no âmbito da produção. Enfim, toda a família 14.000 da ISO ela é destinada à avaliação dos processos de produção no agronegócio, né? Doutor Gustavo, só interromper aqui, eu vi uma pergunta aqui do nosso amigo aqui, o Albenir, foi que nos apresentou, nos conhecemos através do Albenir, ele coloca aqui que ele penso que a boa gestão vem antes. Aí eu vou colocar aqui uma questão, assim, eu não vou dar resposta para o Albenir, eu vou colocar uma questão para ele pensar. Ele entende que a boa gestão vem antes. Tudo bem, mas se há um conflito de interesse numa boa gestão entre os stakeholders e o diretor da empresa ou os acionistas, se há um conflito de interesse, aí há uma função do compliance em demonstrar esse conflito de interesse. Então, para mim, assim, a gente não pode dizer o que vem antes, o que vem depois, se é o compliance, se são regras de compliance, se são regras... Eu acho assim, a gente tem que analisar a ética. O compliance está muito envolvido com a ética, com a integridade, com a cultura de uma empresa. Então, se há um conflito, a gente não pode dizer que a boa ali, como o Albenir colocou. Eu vou dar essa sugestão para ele dar uma refletida e escrever para nós aí o que ele acha aí. Conflito de interesse. É muito importante a gente analisar isso sempre quando a gente cria uma holding familiar e o que está se gerando ali. Se está se gerando um conflito de interesse, o compliance vai mostrar. A função do compliance é mostrar justamente isso. Nunca se pode deixar passar um conflito de interesse, que isso mais adiante vai causar alguma situação complicada para a empresa. Veja bem, assim, ó, se nós pegarmos assim, ó, um conflito de interesse, se ele é trabalhado no âmbito do compliance, ele deixa de ser, vamos dizer assim, ele passa a ser canalizado, ele é um risco para o negócio. Um conflito de interesse é um risco para o negócio, correto? Correto. Sim. Ele pode ser canalizado através dos programas de compliance para resolver esse. Uma das funções principais é que o programa dê essa integridade e também essa segurança para o negócio.
e dê essa autonomia para o compliance, que é mais importante. Por isso que o compliance ele está afastado de qualquer vinculação que tenha com interesses, né, entre a empresa. Por isso que um programa efetivo de compliance é aquele programa que há total autonomia para ser implementado, né? Esse, para mim, é o alicerce fundamental de um programa de compliance, né? Que é um elemento, organizar a empresa para essas situações, né? Para dirimir conflitos, né? E sempre optar pela ética e pela integridade, né? Hoje, nosso Rio Grande aí teve uma condição climática muito desfavorável às estiagens, né? Que prejudicaram muitas empresas. E aí a governança, uma boa governança, com uma prática de compliance ali, com um programa de compliance, talvez a empresa tenha conseguido resolver uma situação, como conseguir um empréstimo, porque se ela não tem um programa de compliance, ela não vai conseguir um empréstimo, né? Junto ao banco. Então, essas situações que a gente tem que começar a observar a necessidade de um programa de integridade, né? E, não sei, eu acho que a gente já está aqui quase uma hora, né, doutor Gustavo? Acredito que estamos a quase uma hora aí. Eu concordo com a Carol aqui. A Carol Pietro colocou aqui: o compliance está interligado com uma boa gestão. Mas ela está interligado desde que ela tenha uma autonomia, né? Aí eu acrescentaria isso, né? Exatamente. Bom, quer fazer mais uma colocação, doutor Gustavo? Eu vou colocar alguns pontos, assim, porque naquela colocação inicial, naquela proposta inicial de análise dos perfis, de perfil de risco do agronegócio, tem outros pontos que chamam a atenção também. A compliance sanitária, vou só citar elas, assim, a própria compliance ambiental aplicada ao agronegócio também é uma coisa que tem que se mergulhar e estudar ela muito forte. A compliance relacionada às cooperativas rurais, que, aliás, eu acho um excelente produto, vamos dizer assim, sabe? Tem muita cooperativa que recebe o ouro verde dos produtores, que é a soja, e muitas vezes ela não está com todo aquele programa de compliance, com toda aquela segurança. Quando você vê, quebrou a cooperativa. Então, eu acho um excelente produto, às vezes até para os escritórios oferecerem para as cooperativas, para a gente trabalhar mesmo um programa específico para as cooperativas rurais, né? Nós teríamos mais coisas para falar, mas eu acredito que a gente tem um tempo para encerrar. Como é que é, Marcelo? Eu não sei como é que é. Me disseram que é 1 hora de gravação, né? Depois de 1 hora cai a live. E a gente está... Acho que a gente começou, faltam uns 5 minutos. Mas muito boa a troca contigo, doutor Gustavo. A gente pode fazer outras, né? E a minha primeira live, a gente sempre fica muito ansioso, né? No início eu acho que eu estava um pouco ansioso, mas é normal, né? Tentei colocar um som aqui para dar um Elvis Presley, né? Para dar uma relaxada, e enquanto as pessoas iam entrando. Mas eu estava meio perdido aqui também no mecanismo aqui de como funciona aqui a live aqui no Instagram, que é a minha primeira vez. Mas a ideia é essa, era a gente trazer um pouco sobre o compliance no agronegócio, né? Mostrar a necessidade para as empresas do agronegócio, para as cooperativas também, eu acho muito importante. E o selo Agro Mais de Integridade, infelizmente, o ano passado nós tivemos 16 empresas que foram certificadas. Isso aí mostra que o mercado é muito restrito para se merecer o selo agronegócio. Mostra que é muito caro e as empresas não têm esse valor ou não entendem aonde que está a possibilidade de elas conseguirem oferir um plus empresarial, né?
Então, isso é uma situação que todos nós que trabalhamos no agronegócio, que trabalhamos no compliance, a gente tem que mostrar a necessidade das empresas de a gente tornar o mundo mais saudável e mais íntegro, né? Há uma dificuldade de mostrar que é necessário. Não precisa Exatamente, né? mostrar, olha, é necessário para ter um negócio compliance. Às vezes ainda há essa dificuldade. Pelo menos é o que eu sinto. É. Agradecer aqui a nossa colega Carol Pietro, a Veridiana, a Eliana, o pessoal aí que participou. Muito obrigado. Se eu for dizer todos os nomes aqui, a Nides também, minha querida colega lá, compliance, da comissão de compliance da OAB também participou, né? A Franciane também, enfim, um monte de gente querida aí que estava nos prestigiando aí. O Rafael também, não conheço ele, mas vejo que ele é muito próximo. Oi? Leandro Brutti, que também está participando conosco aí, estava desde... Leandro Brutti, que é um colega aqui de Santa Maria. Um abraço, Leandro. Vamos ver se uma hora a gente toma um café aí em Santa Maria. Bom, o que eu posso deixar de recado aqui, tu quer deixar um recado aí para finalizar, doutor? E depois eu deixo uma mensagem também. Pode deixar, eu acho que em termos de consideração final dessa nossa primeira live aí, eu diria o seguinte, que o que mais de fazer essa live, nesse período que a gente está trabalhando aí, foi a forma que nós começamos essa live, pensando nas outras pessoas, né? E de uma forma mais humanitária. Isso aí superou aquele nosso nós falamos 2 vezes por telefone só para fazer essa live. Aquele telefonema ali pensando, olha, em outras pessoas que não... Pensando nos outros, assim, nesse momento, ficou a grande lição da live de hoje, foi aquele momento especial. Se quiser comentar um pouco sobre esse momento aí, de pensar nos outros... Eu também, eu ratifico isso e digo assim, ó, o que eu sempre digo, vamos fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Ninguém está vendo, mas não interessa. Vamos fazer o certo. Cada um fazendo o certo e não criar conflitos, né? Transparência, integridade, ela está associada à transparência. E isso aí é muito importante para a gente conseguir fazer que nosso país se desenvolva, né, doutor? Então, agradeço muito o teu tempo. Eu sei que demanda tempo, a gente tem que parar um pouquinho o escritório para organizar, né? E muito obrigado por ter participado aí. Se tiver alguém hoje, eu ia dizer no início, mas quem segurou até agora, que está fazendo aniversário, além da minha sobrinha Jéssica, que eu mando um beijo para ela e parabéns, outra pessoa que estiver fazendo aniversário hoje vai ganhar um exemplar do meu livro aqui, ó. Inteligência Artificial aplicada ao direito tributário. Aí me manda uma mensagem particular que eu vou dar um jeito de fazer o livro chegar até a pessoa. Tá bem, então? Um abraço. Um grande abraço, então. Valeu, muito obrigado, doutor. Até uma próxima. Tchau, tchau.